Olá, meus amigos, e sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa quarentena de alemão, tá? E eu trago aqui mais algumas notícias, né, para avaliar notícias ruins, porque é só isso que a gente anda lendo na internet, mas de uma fonte diferente, né, de uma fonte de um jornal alemão diferente desses nossos portais de notícia aqui no Brasil que transformaram essa epidemia, essa pandemia em briguinha política, né? Então, o título da nossa notícia aqui, tá? Eu vou colocar o áudio como de costume para rodar, tá? O título da nossa notícia é Trump teme 100 mil casos de coronavírus, de mortes por coronavírus nos Estados Unidos. Nós vamos estudar este bloco aqui por completo. Depois eu vou até ler com vocês, estudar os títulos dos demais blocos, mas nós não temos como estudar todos esses blocos de conteúdo em uma aula, tá? Levaria, sei lá, 2 horas de aula. É muita coisa, tá? Vou até deixar o link para você da matéria. Lá tem a opção de você baixar, inclusive, o áudio no tempo normal e no tempo mais desacelerado e acompanhar, se você quiser continuar dando continuidade nos seus estudos, usando esta estratégia que nós estamos trabalhando aqui, né, de você ouvir uma notícia, estudar o conteúdo dela e depois ouvir novamente, tá? É uma forma de você ganhar muito vocabulário, principalmente se você já tem algum nível no idioma alemão. Se você não sabe nada do alemão, recomendo você buscar outras aulas aqui no canal, tá? Mas uma boa forma de expandir seu vocabulário, ou até mesmo começar seus estudos, dependendo do seu empenho, do absoluto zero. Tá legal? Então vamos colocar a notícia, vamos acompanhar o texto, depois eu volto fazendo o estudo de todo o vocabulário. DW Deutsch lernen mit Nachrichten. Montag, 30. März 2020, 9 Uhr in Deutschland. Aqui ele falou a data, tá? 30 de março de 2020, 9 horas na Alemanha. Ainda não começou a notícia. Agora vai começar a notícia. Presta atenção. Trump befürchtet 100.000 Coronavirus-Tote in den USA. US-Präsident Donald Trump befürchtet, dass durch das neuartige Coronavirus in den USA mindestens 100.000 Menschen sterben könnten. Er kündigte an, Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sollten nun bis zum 30. April gelten. Die USA sind schon seit einigen Tagen das Land mit den weltweit meisten bestätigten Corona-Fällen. Der Berater von US-Präsident Donald Trump im Kampf gegen das Coronavirus, Anthony Fauci, rechnet mit insgesamt bis zu 200.000 Todesopfern in den Vereinigten Staaten. Então o que nós temos aqui? Aqui eu coloquei o áudio no tempo original, tá? Nas últimas aulas nós pegamos o áudio no tempo desacelerado. Você vê que o alemão, no tempo original ali, se você perde uma palavra ou duas, você já destrambelha tudo ali, né? Perde o fio da meada, não entende mais nada, acontece muito. O que nós temos aqui? Trump, o presidente Trump, befürchtet, aqui você vê o verbo befürchten. Vá anotando em seu caderno tudo que é palavra nova para você, tá? Anota no seu caderno, de preferência, né, num caderno, mas também no computador, usando de repente o aplicativo Anki ou um bloco de notas, uma planilha no Excel, tá? Tanto faz. Mas vá anotando, tá legal? Befürchten, temer, befürchten é o verbo temer, então ele está na terceira pessoa. Befürchtet, tá? Perdeu o infinitivo, ganhou as letras, né, T no final, tá? Quando no alemão você tem um verbo onde antes do infinitivo dele, que são as letras E, N, tem a letra T, na terceira pessoa você não chega e coloca mais um T na frente. Você coloca a letra E antes da letra T. A mesma coisa acontece no verbo trabalhar, arbeiten, tá? Ele tem a letra T antes do E, N. Na terceira pessoa você não coloca só o T, você coloca um E, I, um E e um T. Tá? Eles se comportam desta forma, verbos que têm a letra T antes do infinitivo. Tá? Lembrando que o infinitivo de um verbo no alemão será sempre as letras E, N, ou somente a letra N. Tá? E esses detalhes básicos aqui são muito importantes, fazem toda a diferença na construção do seu raciocínio lógico para você entender o que está acontecendo aqui. Né? Não adianta você chegar a cair de paraquedas aqui e já tentar, vou memorizar esse verbo assim e assim. Não, entenda o que está acontecendo e a regra usada para transformar o verbo e suas conjugações e etc, etc. Tá?
Trump befürchtet, ele teme 100.000 Coronavírus-Tote, mortes por coronavírus, tá? Tote aqui é mortos, tá? Mortos ou mortes aqui no caso. Mortos por coronavírus in den USA, nos Estados Unidos da América. E ele segue com a notícia. US presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, befürchtet, teme o quê? Ele teme que o das com dois S é a nossa conjunção, é o que numa frase, tá? Das que através das neuartige Coronavírus, do novo, tá? Vamos pegar aqui. Das que através das neuartige Coronavírus, do novo coronavírus, tá? Neuartig é um adjetivo que significa novo, do modelo novo, de tipo novo, tá? Art em alemão significa tipo. Neu em alemão significa novo. Quando você une essas duas palavras e põe um ig no final, você tem um adjetivo que significa nova versão, novo modelo, né? É o vírus 2.0. Neuartig é um adjetivo que significa nova versão, novo, tá? De modelo novo. Quer dizer que já existiu uma versão anterior e aquela é a nova. É isso que esse adjetivo está dizendo pra gente, tá? Das neuartige Coronavírus significa o novo coronavírus, né? Ele poderia até colocar das neue coronavírus, daria na mesma, tá? Seria possível entender isso daqui também. Neuartige, mas ele usou o artige porque o alemão é muito específico, tá legal? In den USA. E se você não sabe por que tem uma letra E aqui, né? Mas se tem um das aqui, não seria um es aqui, né? Que raio de declinação? Será que é declinação no acusativo ou no nominativo? Se você não entendeu isso daqui, volta umas 2 aulas atrás. Acho que na última aula eu explico tudo sobre nominativo e acusativo e eu explico porque ele fica, os adjetivos que antecedem uma palavra de gênero neutro, em alguns casos, ficam somente com a letra E no final, quando vem após o artigo definido, tá? Eu explico tudo esse negócio, acho que 2 aulas atrás, né? A fórmula mágica do acusativo, do nominativo, tem uma aula sobre isso aqui no canal também, tá? Óbvio que eu dou muito mais detalhes disso no nosso curso fechado, mas eu também coloquei muito conteúdo no canal aqui, explicando isso também, então acho que fica um pouco redundante falar todas as aulas disso, né? Então, volta nas aulas lá que você vai encontrar uma explicação detalhada para isso. Durch das neuartige Coronavirus in den USA, mindestens, pelo menos 100.000, 100 mil pessoas, né? 100.000 Menschen, pessoas, sterben könnten, poderiam morrer, tá? Sterben könnten. Sterben significa morrer. O verbo está no infinitivo. Aqui o könnten nada mais é do que o verbo poder, können, no tempo verbal que indica possibilidade, tá? Não vou falar nome de tempo verbal aqui. O passado do pretérito, o conjuntivo, não. Ele indica possibilidade. Ele deixou de significar poder para poderiam. Possibilidade. 100 mil pessoas poderiam, não podiam ou poderão, e sim poderiam morrer. Könnten, tá? Zumindest 100.000 Menschen sterben könnten, poderiam morrer. Kündigte an, ele anunciou, tá? Kündigte an, aqui você vê o verbo ankündigen, anunciar, tá? Ele está no passado imperfeito. Você vê que tem a letra E. E a letra T antes da letra E aqui. Kündigte. Kündigte, tá? Kündigte an. Ele anunciou. O que ele anunciou? Maßnahmen, medidas, Maßnahmen,
zur Eindämmung, para a contenção, tá? Eindämmung, para a contenção, onde Eindämmung vem do verbo conter, tá? Eindämmung vem do verbo eindämmen, conter. Este verbo também pode significar represar, tá? Represar, contingenciar ali o vírus. Eindämmen, conter, tá? Eindämmung, contenção, para a contenção da pandemia. Olha um caso de genitivo aqui, né? Da pandemia, né? Você vê que de pandemia você foi para der pandemia, que significa da pandemia. O de vira der porque é um caso de genitivo, posse direto. O que é genitivo? Mais uma vez, de, do ou da, tá? Da pandemia, do homem, da mulher. Isso é genitivo. Isso é genitivo, tá? Kündigte an, ele anunciou Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, medidas para o contingenciamento da pandemia, deveriam nun bis zum 30. April gelten. Ele anunciou que as medidas para o contingenciamento da pandemia deveriam valer até 30 de abril, tá? Kündigte an. Você vê que no alemão algumas frases não precisam de um das com dois S, de um que, tá? Veja só, aqui ó, ele anunciou e não tem um das. Poderia ter um das aqui, mas não tem, tá? Ele anunciou, vírgula, que as medidas para o contingenciamento da epidemia deveriam valer, né? Deveriam, o sollten nada mais é do que o verbo sollen, dever, tá? Está naquele tempo verbal de possibilidade. Sollten, deveriam, tá? Deveriam. Sollten, nun. O nun é apenas uma partícula de entonação. Aqui, tá? Ele não tem uma tradução propriamente dita. Bis zum, até 30. April, 30 de abril, gelten, valer, tá? Gelten é valer. Estar em vigor, tá? Então ele anunciou que as medidas de contingenciamento, de contenção da epidemia devem valer até 30 de abril. Die USA, os Estados Unidos, sind schon seit einigen Tagen, são desde alguns dias, já há alguns dias, né? São. Schon seit, já há alguns dias, desde alguns dias, né? Schon seit, desde einigen Tagen, alguns dias, das Land, o país, mit den weltweit meisten bestätigten Corona-Fällen, com os maiores casos confirmados de coronavírus do mundo, tá? Onde weltweit é no mundo todo, vamos colocar aqui, weltweit, no mundo todo, tá? Meisten, maioria. Bestätigten, confirmados, tá? Passado, isso daqui é o passado perfeito do verbo bestätigen, tá? Significa confirmar. Como você sabe, você já acompanha nosso canal aqui, verbos no alemão que começam com as letras B, E, no passado perfeito, eles ficam como se estivesse conjugado na terceira pessoa, né? Bestätigt, confirmado, tá? Eles não ganham as letras de E na frente. Então, este verbo aqui, isso aqui está no passado perfeito. Bestätigt. Veja só a pronúncia, né, deste verbo. Isso aqui vai travar a sua língua no começo. Ó. Mais ou menos assim a pronúncia dele. O S costuma ter um som de CH. O A com o trema é um E, tá? T. Aqui no caso o G vem antes da letra T, então não é G, é J. Vamos colocar um ponto aqui para travar, né? Bestätigt, tá? Esse verbo no passado perfeito fica assim, tá? Confirmado. Bestätigt, tá? Confirmado ou bestätigen.
bestätigen, confirmar, né? Aqui seria o verbo no infinitivo, tá? O verbo confirmar, é um verbo meio difícil de se pronunciar para quem está começando. E Corona-Fällen, casos de coronavírus. Meu amigo, não aguento mais ouvir esta palavra, me dá até embrulho no estômago ouvir a palavra coronavírus. Pelo amor de Deus, alguém inventa um nome novo para essa porcaria. Tá? Mit den weltweit meisten bestätigten Corona-Fällen, com a maioria dos casos de coronavírus confirmados no mundo. Tá legal? E aí ele continua. Der Berater von US-Präsident Donald Trump, o conselheiro do presidente Donald Trump, tá? Berater é conselheiro, im Kampf, na luta gegen das Coronavirus, contra o coronavírus, e o nome do conselheiro, Anthony Fauci, rechnet mit, tá? Aqui, veja só, rechnet mit, você deve pensar, né? Nossa, o que ele está querendo dizer aqui? Vamos colocar aqui. Rechnet mit insgesamt bis zu 200.000 Todesopfern in den Vereinigten Staaten. Se você traduzir literalmente, você vai deduzir o seguinte: conta com um total de até 200 mil mortos, vítimas, né, nos Estados Unidos. Porém aqui você não tem o verbo rechnen, calcular, sozinho. Você tem o rechnet mit, que é também um verbo calcular, né, no sentido de prever, né, estimar. Então, você tem o verbo mitrechnen, prever, tá? No sentido de calcular, mitrechnen. Rechnet mit, prever, insgesamt, um total, bis zu, de até, 200.000, 200 mil, Todesopfern, tá? Vítimas fatais, tá? Opfer é vítimas e todas é de morte, vítimas fatais, tá? Todesopfern, vítimas fatais, nos Vereinigten Staaten, Estados Unidos, tá? Vereinigten Staaten é a forma como escrevemos Estados Unidos em alemão, tá? Onde Vereinigt é o verbo vereinigen, unir, no passado perfeito, unido, vereinigt, mas aqui está no plural, Vereinigten, unidos, e Staaten, estados, Vereinigten Staaten. Pronúncia desta palavra aqui é a seguinte: vamos colocar até uns dois, Vereinigten, né? Eu sei que pode parecer ridículo escrever a palavra desta forma, mas assim você consegue pronunciar, e ao pronunciar ela corretamente, você tende a memorizá-la melhor, tá? Vereinigten Staaten, lembrando que V tem som de F, tá? Vereinigten Staaten, não Vereinigten Staaten. Vereinigten Staaten, Estados Unidos. É assim que dizemos Estados Unidos em alemão, tá? E no bloco de notícias, né? Nós temos, não temos como estudar tudo aqui, mas nós podemos ver, né? Fallzahlen, número de casos zum Coronavírus, de coronavírus em Deutschland, na Alemanha, steigen, sobem, weiter, adiante, continuam subindo, tá? E assim por diante. Eu vou deixar o link desse bloco de notícias para você baixar na descrição aqui do vídeo, tá legal? Eu espero que você tenha gostado desta aula, que você tenha aprendido coisas novas aqui, e a gente volta amanhã com mais conteúdo na nossa quarentena de alemão. Lembrando que a partir da próxima semana, a partir do dia 6, começa a Semana do Alemão, tá? E eu abrirei algumas inscrições para o nosso curso fechado em abril, com um desconto especial para ajudar você que eventualmente tem que ficar em casa a aprender um novo idioma, tá? E sair desta crise aí de repente mais capacitado, já que não temos muito o que fazer. Vamos aproveitar este tempo para aprender algo novo. Tá legal? Então a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.